Querido, abre tua Bíblia por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Irmão, eu sou um cara muito organizado, sabe? Mas hoje eu saí de casa sem saber o que pregar. Orei a Deus, louvei a Deus, me consagrei para estar aqui. E o meu único desejo, irmão, é só isso, só. É ser bênção para a tua vida, amém? Só. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Tem um pouco de paciência comigo, irmão, que eu tô com uma tosse de cachorro, só por Deus, viu? Tem um pouquinho de paciência, que eu tô sarando, irmão. Vai falar uns dias que eu tô com uma tosse, mas olha, esse tempo seco tá difícil. Amém? Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Eu acho que tem gente que não encontrou ainda, vamos esperar. Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Me convenceu, vamos lá. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: ei, se tu é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Nada bobo, né, irmão? O outro disse assim, respondeu o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal o fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Repita comigo: hoje. Só isso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se no meio ao véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Amém? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados
Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero te convidar nessa noite a olhar para a cruz de Cristo. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: ei, vamos olhar para a cruz de Cristo. Pode se assentar, querido. Querido, o Evangelho de Lucas, capítulo 23, eu não vou dizer que é o ápice, porque eu acho que o ápice é a ressurreição, mas vamos dizer que é o ápice ministerial de Cristo, vamos dizer assim. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para o capítulo 23 se cumprisse, só para isso. Jesus não veio deixar ninguém rico, Jesus não veio dar casa para ninguém, Jesus não veio dar aviãozinho para ninguém. Jesus veio para cumprir o que acontece aqui em Lucas capítulo 23. Se você ler Lucas, o Evangelho de Lucas capítulo 23 é um evangelho bem... Ai, irmão, eu fico triste, fico nervoso. Porque o Evangelho de Lucas capítulo 23 você começa a ver as pessoas blasfemando do meu e do seu Deus. Você começa a ver as pessoas ridicularizando o nosso Jesus. Você começa a ver as pessoas falando um monte de bobagem para o nosso Jesus. Jesus, ele é xingado, ele é caluniado, ele é chicoteado, gospem na cara dele, até chegar aqui onde nós chegamos, que é o momento que ele está sendo crucificado. E quando eu leio esse capítulo 23, eu me lembro, eu olho para nós nos dias de hoje e vejo a mesma coisa acontecendo. O nome de Jesus sendo ridicularizado, o nome de Jesus sendo jogado no lixo, o nome de Jesus sendo virando moda em programa humorístico. As pessoas usam o nome de Jesus para ridicularizar a nossa fé, o nosso evangelho. Mas sabe o que eu tenho dito muito nesses dias? E eu tenho pregado, Deus tem me levado a pregar para muitos jovens, eu tenho dito isso onde eu tenho passado. Sabe no que eu acredito, querido? Eu acredito que Deus vai levantar uma geração. Eu acredito que Deus vai usar essas crianças que estão aqui do lado. Eu acredito que Deus vai levantar uma geração de jovens, de adolescente, que vai colocar Deus no seu devido lugar de destaque. E o nome de Jesus não será mais ridicularizado. Quando eu começo a olhar aqui o capítulo 23, isso me entristece, porque essa história deveria ser a nossa. Jesus estava num lugar chamado Caveira, um monte chamado Caveira. Era para mim e para você estar naquele monte. Naquele monte chamado Caveira, diz a Bíblia que, olha que interessante, Jesus crucificado. Jesus estava no meio, e a Bíblia fala que havia o da direita e o da esquerda. Aqui nós aprendemos um princípio. Jesus, ele sempre está no meio e aqui olha que interessante, dois bandidos. Dois homens que estavam ali porque mereciam estar. Aqueles dois homens estavam ali porque eles tinham que estar ali. Eles haviam feito alguma falha, cometido algum erro, e eles tinham que estar ali. E eu olho para o meu Jesus e eu vejo o meu Jesus no meio de dois bandidos. Talvez, não sei o que eles fizeram, talvez assassinou, matou, não sei o que eles fizeram, mas eu vejo Jesus num lugar que ele não deveria estar. Aos olhos humanos é um lugar onde ele não deveria estar. O que meu Jesus está fazendo do lado de dois bandidos? O que é que meu Jesus está fazendo do lado de duas pessoas que talvez em algum momento da vida roubaram, matou alguém? Mas Jesus, ele veio para esses. A Bíblia fala que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. A Bíblia diz assim, ei, Jesus dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aleluia. Quando eu olho para isso, aí eu entendo o mundo espiritual, querido. Jesus, ele está onde ele tem que estar.
Irmão, como é bonito ver Jesus no meio de dois bandidos. Como é bonito ver Jesus no meio de duas pessoas que não mereciam a sua atenção. E esses dois bandidos representam você e eu, porque nós não merecíamos a atenção de Cristo. Nós não merecíamos estar aqui nessa noite vestindo essa roupa bonitinha. Nós não merecíamos ter o carro que nós temos. Nós não merecíamos ter a oportunidade que nós temos de amanhã acordar pela manhã, tomar um café gostoso, sair para trabalhar. Amanhã é segunda-feira, aleluia. Mas nós não merecíamos essa oportunidade. Mas Jesus Cristo, assim como estava no meio daqueles bandidos, Ele veio aqui nessa noite para nos dizer: ei, eu tenho uma nova oportunidade para a tua vida. A tua vida pode mudar hoje se você quiser, porque Jesus, querido, Ele tem prazer em estar no nosso meio. Meu irmão, Jesus, Ele foi colocado ali. E quando eu falo que eu fico triste, pastor, é porque aquelas mesmas pessoas que viveram os milagres de Cristo são as mesmas que estão lá falando: crucifica Ele. Mas no mundo espiritual isso tinha que acontecer. Mas nós somos carne, nós somos seres humanos. Eu fico irado. Ao mesmo tempo que a gente está bem, de repente a gente está mal. As pessoas que em um determinado momento viram coisas acontecer, já estão dizendo o seguinte: ei, crucifica esse homem, mata ele. E aqui eu quero deixar um princípio para mim e para você. Jesus não foi assassinado. Jesus, Ele se entregou. Jesus não foi assassinado. Por isso que eu escuto, às vezes eu fico doido. O pessoal fala: ei, os judeus mataram Jesus. O judeu não matou ninguém. Jesus, Ele se entregou. Jesus, Ele entregou a sua vida por mim e por você, aleluia. Você entende isso, querido? Eu nunca saberei o preço, querido, do sangue vertido na cruz do Calvário. Não é à toa que o versículo fala assim: e clamando Jesus com grande voz. Quando a Bíblia fala de clamar, a Bíblia fala de gritar. Jesus já tinha apanhado, Jesus já tinha sido caluniado, humilhado. Jesus Cristo no finalzinho, Ele ainda dá Ele dá aquele último suspiro e grita: Pai. Ele grita, eu não vou gritar, irmão, mas Ele grita: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se Jesus tivesse sido assassinado, Ele ia estar lá: Pai, amor de Deus, me leva logo daqui. Senhor, dá para acabar logo isso? Não, Ele pega o último fôlego de vida que Ele tem, o último fôlego de vida que Jesus tinha, Ele joga para fora, para mim e para você. Ele dá aquela última, sabe aquela última respirada? E Ele assopra para as nossas vidas. E é aquele sopro que deve ecoar até hoje dentro de mim e de você. E é esse último suspiro de Cristo, aquele que deve estar cravado no meu e no seu coração. Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por você. E aí a Bíblia diz assim: estava num lugar chamado Caveira e ali o crucificaram. Tinha um à direita e o outro à esquerda. Como a esquerda é sempre a coisa ruim, não olha para quem está do seu lado esquerdo não, olha para cá. Como a esquerda às vezes é sempre o cara ruim, vamos falar que o da esquerda, aqui nós temos dois tipos de pessoas: o esquerdinha e o direitinha. Os dois estão na mesma situação. Os dois cometeram pecados e por isso que estão ali. Os dois, eles estão ali porque eles mereciam estar, tanto da direita quanto da esquerda. Só que quando eu olho para os dois, eu vejo algumas diferenças. E é isso que eu quero compartilhar com você. E vou ser rápido. Querido, a primeira coisa que nós podemos ver é o seguinte: essas duas pessoas estão no mesmo lugar que Cristo está, mas delas não enxergam o mesmo Jesus. Um dia eu entrei no YouTube e eu comecei a assistir uma perseguição policial. E nessa perseguição tinha um repórter narrando a perseguição, e na outra tinha um outro repórter narrando a mesma perseguição. Só que cada um narrava de uma forma a mesma perseguição. Falei: meu Deus,
Aí depois tinha a mesma perseguição, só que em silêncio. Falei, meu Deus, eu acho que esses caras não estão vendo a mesma coisa que eu. Porque eles colocavam uma ênfase naquela perseguição, e o policial vai pela direita, e o bandido pela esquerda, e o policial dá um tiro, e eu falei, meu Deus, eu não estou vendo nada disso. Sabe o que eu estou querendo dizer? Muitas das vezes as pessoas estão olhando para um mesmo lugar, para um mesmo foco, mas estão vendo coisas diferentes. Meu irmão, eu moro aqui no Vista Alegre, minha vida inteira morei aí. E eu, quando era criança, eu queria ser católico. Eu queria ser católico quando era criança. Eu sempre fui muito religioso. Eu ia na missa, eu sempre fui religioso, fui batizado na igreja. Eu ia na missa, eu ia nas rezas que tinha dentro de casa, eu ia, sabe, sempre fui. E eu lembro que a igreja do nosso pastor era lá na pracinha. Eu acho que era do tempo do Cris, da Dana, acho que era desse tempo, lá na pracinha. E aí, eu lembro que lá na pracinha, quando eu ia, tinha a casa do garoto, igreja bonita, né? Bonita demais a igreja, casa do garoto. E eu, molequinho, minha mãe me puxando para ir para a igreja dos crentes. E eu olhava para a casa do garoto e falava, mãe, eu quero ir lá. E mãe, lá é mais bonito, mãe, olha lá que coisa bonita. Minha mãe, vem moleque, vem, me arrastava. Falei, mãe, mas eu quero ir lá, vem. Ai, e me levou para os crentes, estou aqui até hoje. Mas eu lembro que ela me puxava e eu queria ir para lá, ela me puxava. Isso sempre foi uma coisa muito... a casa do garoto fez parte da vida, porque eu andava de bicicleta lá dentro. Sempre baguncei ali pela região. E até hoje é interessante quando a gente vai para alguns lugares de Bauru, e quando você se perde, eu que moro ali, quando eu me perco, primeira coisa que eu faço, eu vou procurar o pico da casa do garoto. Primeira, porque eu moro pertinho. Então eu me perco, faz esse teste, irmão. Quando você estiver em qualquer lugar da cidade, você pode olhar que você vai achar algum lugar lá em cima. Falei, bom, tá para lá? Então puxa o carro e vai para lá, né? Aí você vê aquela cruz lá, se for à noite a cruz vai estar ainda coloridinha, bonitinha. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Que todas as vezes que nós se perdemos, todas as vezes que nós, meu Deus, eu estou num lugar que eu não sei se eu queria estar aqui, eu não sei se eu estou no lugar certo, é o momento de você pegar e olhar para a cruz de Cristo. Era para ter uma glória melhor, irmão. Irmão, toda vez que você está, meu irmão, toda vez que você estiver perdido, teu casamento está naquela prova. Eu e minha esposa estamos fazendo uma prova, irmão, para pagar umas contas que só por Deus. Vai comprar um apartamento, mas estamos na prova, irmão. Estamos orando a Deus. Aí, quando a gente está perdido, quando a gente está passando aquele apurado, o que a gente tem que fazer? Eu preciso olhar para a cruz de Cristo. Querido, sabe o que está faltando para muita gente, querido? Sabe o que está faltando para muito casamento? Sabe o que está faltando para muitos lares? Sabe o que está faltando, irmão, infelizmente, para muitas igrejas? É voltar a olhar para a cruz de Cristo, irmão. É voltar a olhar para Jesus, morto e ressuscitado na cruz do Calvário. Não estou dizendo que é para colocar uma cruz aqui, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, querido, é que simbolicamente é que nós tiramos a visão da cruz de Cristo. Meu irmão, eu congrego há 15 anos na mesma igreja. 15 anos, irmão, você acha que é fácil? A minha mãe congrega há muito mais que eu, na Quadrangular. E esses dias eu aprendi uma coisa com ela. Eu não falo para ela não ficar cheia, mas eu falo. Mas eu aprendi uma coisa, eu aprendo muita coisa com a minha mãe. Ela gosta muito da pastora dela. Só que a pastora entregou o cargo, falou, vou sair. Falei, pronto, vou levar minha mãe para a minha igreja. É de Deus, eu vou puxar minha mãe. Falei, mãe, vamos para a minha igreja, mãe, vamos para lá, que lá é bênção, não sei o quê. Lá foi muito barulho. Falei, mãe, vamos para lá. Aí o tempo foi passando e minha mãe foi ficando. Falei, mãe, vamos para lá, mãe. Você não conhece o pastor que entrou, vamos para lá. Falei, não, deixa eu aqui. Aí ela falou toda vez que eu falo para ela aí, ela fala a mesma coisa. Ela falou assim, eu só vou sair da igreja porque mudou de pastor. Falei, meu Deus, que mulher arretada. Falei, eu vou sair da igreja só porque mudou de pastor. Falei, tá.
Então fica aí. O que ela está querendo dizer indiretamente para mim? Filho. Ela não me chama de filho, ela fala Adriano. Lá em casa é um carinho, é Adriano. Adriano. É o seguinte, Adriano. Indiretamente ela está dizendo o seguinte: eu não estou olhando para o pastor que está lá, Adriano. Eu estou olhando para a cruz de Cristo que está lá. Irmão, mas sabe o que era interessante? Aí tinha o grupo de senhoras lá é muito forte. Eles fazem um monte de festa. Eu tenho inveja daquele grupo de senhora lá, irmão. Eu falo, Deus, se um dia o Senhor me dá uma igreja, eu quero um grupo de senhora daquele. Mas eles fazem um monte de festa, irmão. Aí quando a pastora pediu a conta, eu brinco com ela. Quando ela pediu para sair, o grupo fala, não vai ter mais festa. Acabou as festas. Aí minha mãe falava assim para mim, minha mãe é brava, irmão. Quando ela fica brava mesmo. Ela falava, meu Deus, eu estava fazendo a festa, não é para Deus, ela ouviu minha esposa, mas não é para Deus, se é para Deus, para que vai ter festa? No fim das contas, ela abraçou a causa lá e fez um monte de festa. Irmão, o que eu estou querendo, eu estou brincando com você, mas o que eu estou querendo dizer, querido, sabe qual tem sido o nosso problema? A gente está olhando muito para o homem e está deixando a cruz de lado. Irmão, eu estou 15 anos na mesma igreja, irmão. A minha igreja tem muito defeito, tem muita falha. Você acha que eu não saio de lá nervoso, irmão? Tem dia que eu saio de lá doido. Irmão, e eu sou chato para ministério, irmão. Eu falo para Deus, se Deus um dia me der, não sei, se Deus um dia me der uma igreja, mas o negócio tem que ser muito aprumado, porque eu sou chato. E aí às vezes eu vejo alguma coisa acontecendo que vai contra os meus princípios. Eu falo, meu Deus, eu tenho que sair desse lugar. Eu fico irado com aquilo. Mas aí eu logo lembro que eu não estou lá por causa do meu pastor. Eu não estou lá por causa das pessoas, mas eu estou lá por causa da cruz de Jesus Cristo. Querido, a tua família nessa noite está precisando da cruz de Jesus Cristo. Sabe quando as coisas vão melhorar na tua casa, querido? Para de olhar para as coisas ruins que acontecem e começa a olhar para a cruz de Jesus Cristo. Querido, coisa ruim tem tudo que é lugar, irmão. Vai, irmão. Coisa ruim tem tudo que é canto. Briga tem todo o casamento. Discussão tem todo o casamento. Qual é a diferença? É quando a cruz de Cristo está naquele lugar. Eu quero te convidar nessa noite a olhar para a cruz de Cristo. Vamos dizer, eu preciso olhar para a cruz de Jesus. Oh glória! Você pode aplaudir ao Senhor? Irmão, aqui tem dois camaradas olhando para a mesma. Aqui tem duas pessoas olhando para a mesma. Um deles, que não é nada bobo, fala assim: se tu é o Cristo, o escolhido de Deus, ei, salva a ti e salva nós também. O cara não é bobo, irmão, isso aqui é inteligente. Ele está dizendo o seguinte, ó: você realmente é Jesus? Jesus fica quieto. Eu ia falar sou, né? Jesus ficou quieto. Jesus não é igual eu, fica quieto. Está aqui. Você é Jesus? Você é Jesus mesmo? Ei, sai daí dessa cruz e ajuda nós também. Sai daí, tira eu daqui também, que o negócio está estreito. O que ele está falando é isso, é o seguinte: ô Jesus, se você é tudo isso que dizem que você fala mesmo, se você é tudo isso aí que estão dizendo que o Senhor é, ei, desce daí e me salva também, pelo amor de Deus. É isso que ele está dizendo. O modo mais desesperador é esse. Sai daí, eu duvido, né? Se fosse um cara mais, eu duvido que você sai daí. Eu duvido, eu não acredito que você sai daí. É isso, uma classe de gente é essa. Está dizendo o seguinte, ó: sai daí. Só que quando você sair, me tira daqui também. Irmão, aqui existe uma classe de crente, gente boa. Um povo que só enxerga um Jesus utilitário. Não para o fundinho não, senão fica sério o negócio aqui.
Um povo que só enxerga um Jesus utilitário. Um povo que só enxerga um Jesus que pode fazer as coisas no momento. Querido, a gente está vivendo um pouco disso nos dias de hoje. Ei, Jesus tem uma bandeja, eis que te digo, né? Jesus acho que era carioca, porque com toda a frase começa eis que te digo, né? Eis que te digo, ó, eu tenho uma bandeja para te dar, eu tenho um carro, eu tenho isso. Ei, querido, a última vez que eu preguei aqui, aquela mensagem está aqui no meu coração ainda. Marcos capítulo 4, eu falo sobre a passagem. E aquela mensagem está aqui, eu lembro que eu falei aqui aquele dia, aquela sexta-feira. Eu aprendi um hino, irmão, que mudou minha história. Eu acho que está no WhatsApp da minha esposa, eu acho. Faz um som maior, irmãozão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu curado for, Ele é Deus. E se tudo der certo, Ele é Deus. Mas e se não der, continua sendo Deus. Ele fala assim, o refrão: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Querido, não é um Jesus utilitário, um Jesus fast food, irmão, não é. O nosso Jesus é um Jesus, querido, a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, aleluia. Querida, a Bíblia fala que os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, querido. Sabe o que faz com que você e eu continuamos firmes, com que você e eu continuamos, querido, fazendo a obra do Senhor, que a nossa família venha a ser mais abençoada? É a santa palavra de Jesus. Esses dias eu assisti um culto, irmão, teve a revelação do começo ao fim. Bíblia que é bom nada. Jesus utilitário, um Jesus fast food. As pessoas acham que Jesus é igual a Habib's. Lá em São Paulo, você sabia que tem um lugar que você passa de carro? Você passa, o que você precisa de uma oração? Para quê? Para a família. Oh, abençoa, o cara vai embora. É um Jesus que só serve para isso. Que Jesus é esse, querido? Que Jesus é esse? Um Jesus utilitário, que só serve nas horas que eu preciso? Não. O Jesus que eu vim te apresentar aqui nessa noite, querido, é um Jesus que quer estar contigo na riqueza, na bonança, nos momentos bons, mas nos momentos ruins também. O Jesus que eu vim te apresentar aqui nessa noite é um Jesus que está contigo na sexta-feira, mas é um Jesus que está contigo na segunda de manhã, glória. O Jesus que eu vim te apresentar, querido, é um Jesus que está com você, querido, na fornalha de fogo ardente. Mas é um Jesus, querido, que quando você estiver na boa, também vai estar contigo. Nós não podemos buscar a Deus somente para aquilo que Ele tem para fazer. Porque nós precisamos mudar essa nossa visão. Que hora que acaba o culto, irmão? 9 horas? Amém. Vou acabar mesmo. Irmão, nós não podemos servir a um Jesus utilitário. Muda a tua visão. Se você está aqui nessa noite só por aquilo que Ele pode fazer, ei, ainda é tempo de mudar a tua visão. Se você está aqui somente por aquilo que Ele tem para te oferecer, e eu te digo, Ele tem muita coisa para te oferecer, mas eu quero te convidar a mudar a tua visão nessa noite. Eu quero te convidar nessa noite a adorar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Quando eu olho para esse homem, querido, é isso que mostra. E não tem muito mistério, é isso. O que a Bíblia está dizendo é que existem 2 homens olhando para o mesmo Jesus, mas um deles está dizendo o seguinte: Senhor, eu preciso de um remédio para essa dor de cabeça. Senhor, está doendo. O Senhor pode me tirar daqui? Irmão, não é errado, querido, buscar Deus no momento de luta. Não é errado buscar Deus no momento de fraqueza. Mas o momento é quando isso se torna rotina. O
O problema é quando isso começa a virar uma coisa constante. Irmão, eu gosto de viajar, eu gosto de praia, irmão. Eu gosto de praia. Não é pecado ir pra praia não, irmão. Pecado é o que você faz lá. Mas não é pecado ir pra praia não. A gente estava lá no Rio de Janeiro, irmão. Eu e minha esposa, a gente vai todo ano pra lá. Esse ano nós não foi. Tá difícil. Mas todo ano nós vai pra lá, irmão. Quando a gente chega lá, a gente fica lá bebendo coca. Como é bom ser crente, irmão. É Coca-Cola, é queijinho coalho. Que sangue e fogo, né? Que delícia. Aí no domingo eu falei, amor, nós temos que ir para a igreja. Não, vamos, irmã, nós está no Rio de Janeiro. Onde nós vai subir morro para ir para a igreja? Eu falei, não, amor, vamos para a igreja. Eu falei, vamos lá para o Malafaia. Irmão, acho que nós pagamos R$400 de táxi para ir e para voltar. Mas fumo. mais fumo, irmão, mais fumo. Valeu a pena. Sabe por quê, querido? Independente do lugar que nós estamos, nós temos que adorar e bendizer o nome santo do nosso Deus. Você acha, irmão, estou na praia, eu vou buscar Deus na praia? Tem gente que quando vai para esse lugar esquece de Deus, né? Vou tirar uma férias, viu Deus? Vou tirar umas férias, viu Jeová? Não, irmão. As férias podem ser do povo, às vezes precisa, né? Mas de Deus, Ele quer estar conosco em qualquer momento das nossas vidas. Irmão, se eu terminasse essa mensagem aqui, já ia valer a pena. Porque nós precisamos entender, eu preciso entender, que o nosso Deus não é um atendente de supermercado. O nosso Deus, diz a Bíblia, que está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega. A Bíblia diz que Ele é majestoso, poderoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é o Jesus que estava sendo crucificado. Agora vamos olhar para o da direita. A gente falou só do da esquerda, né? O da esquerda aqui, ele só olhou para um Jesus que pode dar um remedinho para dor de cabeça. O da direita é um pouco diferente. Meu irmão, provavelmente essa conversa aconteceu antes da meio-dia. Por quê? Porque a Bíblia fala que da meio-dia às 3, que foi a hora que Jesus morreu, às 3 horas, houve trevas na terra. Então, eu acho que não teve conversa nesse tempo. O céu ficou preto, ali todo mundo apavorado, aquele desespero. Tudo indica que essa conversa aconteceu antes da meio-dia. E antes da meio-dia, a gente falou da esquerda, agora vamos aqui no da direita. O da direita, quando ele olha para a cruz, ele enxerga coisas que o da esquerda não enxergou. A primeira coisa que ele enxerga: nós estamos aqui porque nós merecemos estar. Primeira coisa, querido, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, a cruz ela revela quem nós realmente somos. Então a primeira coisa que ele viu na hora que ele olhou para a cruz, ele falou o seguinte: eu estou aqui porque eu errei para estar aqui. Eu estou aqui porque eu mereço. Eu errei demais, eu fiz muita coisa errada, eu estou pagando o preço do que eu plantei lá atrás. Sabe qual é o problema, irmão? As pessoas aceitam a Cristo, entregam a sua vida para Jesus, recebem esse Jesus que está sendo pregado nos dias de hoje, só que não olham para aquilo que realmente fizeram de errado. Erros precisam ser corrigidos. Deus nos trouxe aqui para nos tratar. Sabe o que eu aprendo? Que o pecado ele é perdoado, mas a consequência, depois você lê a Bíblia. Deus, a Bíblia fala, quando nós aceitamos a Cristo, todas as coisas se fizeram novas, nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas e a consequência? E a consequência dos meus erros? E a consequência dos meus atos? E a consequência do meu pecado? Querido, existem coisas que precisam ser acertadas, e você sabe, Deus está falando com alguém. Existem arestas que precisam ser reparadas. Existem coisas que precisam ser arrumadas. Existem pecados que precisam ser confessados. A Bíblia diz que aquele que não confessa o seu pecado nunca prosperará. Olha que palavra forte, nunca. Provérbios, eu acho 10, fala que aquele que
Mas a Bíblia fala, mas aquele que confessa e deixa, aí continua. Aquele que não confessa o seu pecado nunca prosperará, vírgula. Mas aquele que confessa e deixa, este alcança misericórdia. Querido, ele está pagando o preço daquilo que ele plantou. E se você não está gostando do que você está colhendo, mude a tua semente. Querido, nós precisamos olhar para aquilo que nós estamos plantando nos dias de hoje. O cara, ele é chato com todo mundo, briga com todo mundo, ele quer que as pessoas sejam legais com ele. Ele não ama ninguém, não perdoa ninguém, como foi falado aqui, que a gente tem que aprender a perdoar. Mas ele quer que as pessoas perdoem ele. Deus está tratando ao meu e ao seu coração nessa noite. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, a cruz ela revela a nossa miserabilidade. Difícil essa, hein? A cruz ela revela quem nós realmente somos. Repita comigo, a cruz revela quem nós somos. Pecadores. Existe uma diferença de ímpio e de pecador. Ímpio é aquele que vive na prática do pecado. O pecador é aquele que peca. Pequei, mas está aqui, ó, dia a dia buscando a santidade. A Bíblia diz assim, o vosso Deus de paz, 2 Tessalonicenses, o vosso Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peco, eu cometo erros e falhas, mas eu não tenho vergonha de pedir perdão. Eu erro, cometo falhas, peco demais, mas todos os dias eu busco a santificação em Cristo Jesus, querido. E a Bíblia diz, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Querido, se você quer ver a presença de Deus, se você quer ver Deus agindo na tua vida, busque a santificação. Querido, é isso que nós precisamos entender. Quando nós olhamos para a cruz, a primeira coisa, ele vê que ele está ali porque ele tinha que estar. Segunda coisa, ele fala assim, ei, mas ele nenhum mal fez. Ele reconhece a soberania de Cristo. Jesus precisa ser rei das nossas vidas. Jesus precisa ser o Senhor das nossas vidas. E Jesus precisa ser o profeta das nossas vidas. Para que ele venha a ser Messias, é isso que tem que ser. Ele tem que ser profeta, rei e Senhor das nossas vidas. E quando ele olha para a cruz, quando aquele homem da direita, ele olha para a cruz, primeira coisa que ele vê, o seu pecado. Segunda, ele reconhece que Deus está acima de tudo e de todos. Sabe o que eu não entendo, irmão? Estou me sentindo em casa, irmão, estou feliz. Sabe o que eu não consigo entender? É tanta gente dizendo que se converteu, é tanta gente dizendo que aceitou a Cristo, mas não reconhece o teu pecado. É tanta gente dizendo que se converteu e que aceitou a Cristo, mas não reconhece a soberania de Cristo. Deus é como se fosse só mais um. Deus é como se fosse só mais um que entrou na minha vida. Ô Deus, ó, gente boa, mas toda amizade tem um limite, o senhor está sabendo. É como se em lugares Deus não pudesse entrar. Deus, até aqui o senhor pode vir, aqui não. Quando eu casei, irmão, vai fazer 5 anos para a glória de Deus. 5 anos que eu estou casado com a minha linda esposa. Quando nós casamos, a gente pegou um convite o envelope era preto, e eu escrevi: ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu queria dizer o seguinte: Deus, o Senhor tem que estar no meu casamento. Senhor, o Senhor tem que estar em todos os momentos da minha vida. Reconhecer a soberania dele e falar: Senhor, tem convite individual aqui, um para cada um. Você não é qualquer um. Sabe aquele convite que às vezes você dá contado, irmão? Quando você está casando é uma benção, é tudo contadinho. Você pega e fala: ai, para aquele ali eu vou dar um só, para aquele ali eu vou dar um. Não, para Deus aqui é o seguinte: Deus,
tem um convite individual para o Pai, um convite individual para o Filho e um convite individual para o Espírito Santo. Aleluia. Querido, nós precisamos reconhecer que Deus, Ele não é só mais um. Deus, Ele tem que ser o único nas nossas vidas, querido. Se você não tiver amigo nenhum, eu te garanto que Jesus é o nosso melhor amigo. Ele está disposto a ouvir a tua oração, Ele está disposto a ouvir o teu clamor, querido. Convide Jesus nessa noite para entrar na tua vida. Irmão, para a gente encerrar, aí ele fala assim para o Senhor da direita: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só 2 pessoas na Bíblia usaram essa frase: lembra-te de mim. Só 2: José e esse camarada. Se você achar mais algum, depois você manda um zap para mim. Só José do Egito, estava na prisão. Quando José está na prisão, ele revela o sonho lá dos meninos. José fala assim: mas é o seguinte, quando você estiver lá diante de Faraó, lembra-te de mim. Demora 2 anos para o cara lembrar dele, nem o nome lembra. Falou: tem um cara lá na prisão que o cara é bom para revelar sonho, viu? Nem o nome lembra. Aí esse outro camarada, ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus dá a resposta porque eu queria ouvir: ei, hoje mesmo estará comigo no paraíso. O que eu aprendo? O homem demorou 2 anos para lembrar de José e nem do nome lembrou. Querido, enquanto você ficar esperando as coisas do homem, não vai acontecer. Enquanto você ficar esperando o homem fazer alguma coisa por você, você vai cair do cavalo. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar: Jesus Cristo vai se lembrar de você ainda hoje. Meu irmão, sabe o que me chama a atenção? Qual é o Jesus que eles estão vendo? Ele fala assim: Senhor, me leva para o teu reino. Meu irmão, ele está vendo um rei sem reino. Qual é o Jesus que ele está vendo, irmão? Um Jesus com a cara cheia de sangue, com a bochecha inchada. Ele está vendo um Jesus fedido. Ele está vendo um Jesus todo chicoteado. Ele está vendo um Jesus talvez com uma barba de um guspe na cara. E ele diz o seguinte: Senhor, quando você entrar no seu reino, eu quero entrar com você. Ele não está vendo um rei sentado num trono. Ele não está vendo, querido, um rei com um cetro na mão. Ele está vendo um cara numa cruz assim, mas quando ele olha para aquele homem na mesma situação que ele, fala o seguinte: ele não é normal. Tem alguma coisa nele que me atrai. E eu sei o que atrai nele, é o reino que ele tem. Aleluia. Querido, eu venho aqui nessa noite te apresentar o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ora bacarachanda lá balabás, ou tutirimi canta lá bachuriai, ou glória. O que você está vendo hoje? Irmão, você está querendo ver um Jesus em cima de um trono? Nós precisamos olhar para Jesus na cruz. Nós precisamos olhar para Jesus morrendo naquela cruz, agoniado, com falta de ar. Nós precisamos olhar para Jesus naquela cruz, querido, tudo arrebentado, com perdão da palavra, mas tudo feio. Esse é o Jesus que nós precisamos olhar. Porque enquanto nós ficarmos olhando, querido, para um Jesus bonitinho, a gente não vai ter noção do preço que foi pago na cruz do Calvário. Eu quero te convidar a olhar para essa cruz. Eu quero te convidar a olhar para esse Jesus. Hoje é para esse Jesus. Domingo que vem alguém prega sobre ressurreição aqui.
Mas hoje eu quero pregar sobre aquele Jesus que foi morto na cruz, sobre aquele Jesus, querido, que era para mim e para você estar lá. Aquela madeira não era do tamanho dele, aquela madeira era do meu e do seu tamanho. Então se você é alto demais, ele vai ver como ele ficou. Se você era pequeno demais, vai ver como ele ficou. Aquela cruz era para mim e para você. Aquela cruz tinha o meu e o seu nome. Aí a Bíblia fala assim ainda, que em cima dele tinham umas letras bem grandes dizendo assim: este é o rei dos judeus. Estava escrito em grego, romano e hebraico. O que isso significa? As palavras mais faladas naquele momento. Ninguém, todo mundo que passou lá na frente viu que aquele homem realmente era o rei dos judeus. Não acreditou quem não quis. O que eu estou querendo dizer? Vai chegar um dia em que ninguém vai poder dizer que não ouviu falar do rei dos judeus. Vai chegar um dia que um americano não vai poder dizer quem que é Jesus. Vai chegar um dia que o japonês não vai poder dizer quem que é Jesus. Mas eu creio num dia que vai chegar, que a Bíblia diz assim: ei, que todo joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra vai se prostrar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém vai poder dizer que ele não era Deus. Ele é o rei. Meu irmão, fica de pé para parecer que está acabando. Meu irmão, eu estou falando de um homem que a Bíblia nem, aqui eu não conheço o nome dele, não sei o nome dele. Mas um homem que tinha menos de 6 horas de vida. Porque um outro evangelho vai dizer o seguinte: que quando era 6 horas da tarde, os soldados passaram quebrando a perna do pessoal que estava crucificado. Jesus já não estava mais, Jesus estava morto, Jesus já havia morrido, porque Jesus morreu às 15 horas. Às 18 horas, sabe quanto, meu irmão, aqui ó, não vai embora não, segura aí. Meu irmão, sabe quanto tempo demorava para um cara crucificado morrer? 2 a 3 dias. Às 6 horas da tarde o soldado passava quebrando a perna do cara, para ver se o cara morria antes. Jesus morreu às 15 horas, por quê? Porque nenhum osso de Jesus podia ser quebrado. O sacrifício ele tem que ser completo, o sacrifício tem que ser perfeito. E se houvesse qualquer arranhão, qualquer quebradinho em Jesus, ele já não seria mais o sacrifício perfeito. Jesus, meu irmão, morreu na hora certa. Eu imagino, meu irmão, aquele cara na hora que Jesus morre. Meu Deus, só devia ter falado para morrer junto com ele, né? Na hora que Jesus morreu, ele olhou: já já eu vou estar com ele. Bom, eu estou falando de um cara que tinha menos de 6 horas de vida, e ele estava preocupado com o seu futuro. Sabe o que me preocupa hoje? Pessoas, seja o que Deus quiser, deixa a vida fazer, deixa acontecer. Irmão, um cara que tinha menos de 6 horas de vida, ele sabia que ele ia morrer, irmão, ele sabia. Ele estava preocupado ainda com o futuro dele. Ei, Senhor, é o seguinte, lembra de mim quando você estiver lá? Lembro, ainda hoje você vai estar comigo. Eu imaginei ele: consegui o que eu queria, o meu futuro está intacto. Meu irmão, nesse texto existem 3 momentos: o passado, que é o momento que eles revelam aquilo que eles fizeram, e o futuro, que é o que ele está apresentando. É o seguinte: aí, lembra de mim quando você estiver no paraíso, lembra de mim. E Jesus lembra ele do seu presente. Jesus, ele não fala do futuro e nem fala do passado, mas Jesus fala do hoje. Jesus fala o seguinte: aí, ainda estarás comigo no paraíso. O teu futuro não começa no teu futuro. O teu futuro começa mas tinha que ser mais forte, irmão. Você é pentecostal, você é do reteté igual eu. Irmão, o teu futuro não começa no teu futuro. O teu futuro começa hoje. Oh, glória.
Querido, as coisas vão melhorar na tua casa, não no teu futuro, mas vão melhorar. As coisas vão melhorar na tua família. As coisas vão melhorar na minha e na sua vida. Oh, glória! Você crê, querido, no que você falou aí? Você crê, irmão, em nome de Jesus? É hoje que Deus tem uma bênção para a tua vida. É hoje que Deus tem algo para você. E o salmista diz o seguinte: ei, o seu nome é já. Querido, é hoje que Deus tem uma bênção para te dar. É hoje que Deus quer abrir essa porta para você. É hoje que Deus começa a mudar a tua história. É hoje que as coisas vão começar a mudar. Querido, a página vai virar. A página vai virar. Você vai chegar lá. É hoje. É hoje. É hoje. Diga para 1, 2, 3 aí, é hoje. Eu olho para um homem, para 2 homens, para a gente ir embora. Eu olho para 2 homens, um preocupado com aquilo que pode acontecer agora. Eu preciso disso agora. E eu vejo um outro homem dizendo o seguinte: ei, o que acontecer agora não tem problema, mas eu estou preocupado com o meu futuro. Eu quero encerrar dizendo um texto de Amós. Amós, ele fala o seguinte, profeta Amós: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu Senhor. Prepara-te, vamos trocar o Israel pela igreja, ó igreja, para encontrar com o seu Senhor. Meu irmão, eu quero ter filhos, eu quero ter uma casa com piscina, eu quero ter um monte de coisa, irmão, eu quero. Mas nada disso tem valor nenhum se eu não estiver preparado para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses 2 homens foram privilegiados porque eles tiveram uma oportunidade de mudança. Um deles aceitou, o outro escarneceu. Talvez, querido, você veio aqui e está falando: mas será que igreja é bom mesmo? Será que é bom ir na igreja? É só olhar para esse povo que está, irmão, é um povo todo bonito. Você passa aí, é só carro bonito aí fora. Um povo ajeitado, tudo arrumadinho. Você vê aí, e crente sempre em casa com uma mulher bonita. Olha que benção. Olha minha esposa como é bonita. Seu marido aí como é bonito. Irmão, vamos olhar para o futuro. E o nosso futuro é com o Senhor Jesus Cristo. Prepara-te, ó Israel. A grande questão é que a gente se prepara para tudo. Isso é uma outra mensagem. Mas a gente se prepara para tudo, menos para a volta de Jesus. A gente se prepara para todas as coisas. Mas eu venho aqui te dizer nessa noite: ei, ainda hoje, Jesus pode voltar hoje. E como que Ele vai nos encontrar? Como que Ele vai encontrar? Mas eu não acredito mais na volta de Cristo. Problema teu, irmão. Se acreditando ou não, Ele vai voltar. Essa é a verdade. Desculpa a grosseria, mas a verdade é essa. Eu acreditando ou não na volta dele, o que vai mudar? Ele vai voltar. Jesus não está preocupado em provar a existência dele para ninguém. Afinal de contas, Ele é Deus. Sabe qual é o problema? É que quando a gente para de olhar para a cruz, a gente deixa de acreditar que um dia Ele vai ressuscitar. Quando a gente para de olhar para a cruz, a continuação, parte 2. Quando a gente para de olhar para a cruz, a gente acha que Ele não vai ressuscitar. E aí que está o erro, irmão. Jesus, Ele vai... Irmão, se Jesus só morresse, ia ser só mais um. É por isso que eu falo que o ápice não foi a morte, mas o ápice foi a ressurreição. É por isso que eu acho bonito quando alguém fala: Jesus morreu por você. Bonito.
Mas essa frase eu acho que é mais bonito. Jesus ressuscitou por você. Ele não só morreu, mas ele ressuscitou. Porque se ele só morresse, ia ser só mais um que morreu. Falou que era o Jesus, morreu, amém. Mas não, a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu quero orar pela tua vida, querido. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Por mais simples que tenha sido, guarde ela aí dentro. Jesus, ele tem algo para a tua vida ainda hoje. Irmão, são 9h20 da noite. Até a meia-noite muita coisa pode acontecer. Ainda hoje. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei bem minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh glória, mais uma vez, amém? Mais forte. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma oh glória, glória. Você pode glorificar a Deus, querido. Glória.